Com o céu sem nuvens assim, dá pra gente ver várias estrelas que não vimos nos outros dias, né? Sim, é possível ver todas as constelações com esse tempo bom. Acho que aquela ali é a constelação de Leão, né? Não sei, era pra ser um leão? Eu tô vendo um ratinho. Eu também nunca consigo enxergar os formatos que as constelações deveriam ter. Para mim, a constelação do meu signo parece tudo, menos um touro. Você é de touro? Não parece. Qual que é o seu ascendente? Ah, eu não acredito nessas coisas. Astrologia não é uma ciência. Ah, mas não acredita nem um pouquinho? Isso é bem touro da sua parte, hein? Sério, esse trem de astrologia é a maior besteira. Mas a astrologia tem mais relação com a astronomia do que você imagina. Do que você tá falando? A astronomia e a astrologia não surgiram de maneira independente. Suas práticas eram bem similares e um astrólogo também era um astrônomo. A civilização babilônica, por exemplo, teve o primeiro sistema organizado de astrologia conhecido, datando do 2º milênio a.C. Os babilônios notaram a regularidade do movimento dos corpos celestes e fizeram a catalogação do movimento de mais de 7.000 corpos. Na astrologia, esse tipo de tabela é chamado de efeméride, que registra a posição relativa de um astro. Essas regularidades do movimento das estrelas eram utilizadas para orientar a vida cotidiana dos babilônios. A agricultura, o clima, a pesca, a política, a religião. A astrologia ajudava a orientar todas essas esferas da sociedade. Eles conseguiam, por exemplo, prever quando iriam acontecer os eclipses, o que era importante, visto que religiosamente eles tinham todo um ritual de sacrifício de reis durante esse evento. Os gregos antigos também consideravam a astronomia e a astrologia como uma unidade. Inclusive, um dos astrônomos mais conhecidos por nós, o Ptolomeu, escrevia sobre astrologia também. O Tetrabiblos, a obra mais importante, contém recomendações cotidianas associando a posição dos planetas e os ciclos astronômicos às atividades humanas. A astrologia ela estava nessa época muito relacionada à geometria e à astronomia. Bom, de fato, historicamente elas já foram muito relacionadas, mas depois que se separaram, elas viraram disciplinas muito distintas. Durante os séculos 17 e 19, elas começaram a divergir, na medida que, com a revolução científica, o que conhecemos hoje como ciência começa a ser delimitado. O Copérnico, por exemplo, não praticava astrologia. Ah, mas muitos astrônomos importantes também eram astrólogos nessa época. O Tycho Brahe, o Kepler, o Galileu. Mas após o estabelecimento da mecânica newtoniana, a astrologia deixa de ser uma prática no mesmo patamar de outras disciplinas consideradas científicas. A partir da gravitação newtoniana, a física passa a ser empregada para explicar não só o movimento dos objetos na Terra, mas também dos corpos celestes. A astronomia passa a ser uma área de estudo baseada na metodologia científica, que considera o universo com toda sua dinâmica e imperfeição. A astrologia continua se baseando no modelo geocêntrico, que vê o universo enquanto harmonioso, estático e perfeito, o que hoje a gente sabe que não é verdade. Hoje vemos que a astronomia se estabeleceu enquanto uma área científica, que explica diversos fenômenos físicos, enquanto a astrologia se baseia em suposições e previsões para um futuro que não tem nenhuma validade científica. É um belo exemplo do que chamamos de pseudociência. Ah, beleza, mas mesmo que você não ache que as constelações do zodíaco não determinam nossa personalidade... Não sou eu que acho. Não tem nenhuma evidência científica disso. Daqui a pouco você vai estar aí falando que a Terra é plana. Ah, ok. Mesmo que as constelações do zodíaco não determinem nossa personalidade, você tem que reconhecer que elas têm uma certa importância na astronomia também, mesmo depois da separação das duas. Sério? Como assim? Elas são usadas na astronomia para ajudar na localização da Terra no espaço. Ah, aquele trem de plano da eclíptica, né? Isso mesmo, como o plano de órbita dos outros planetas é pouco inclinado em relação ao nosso, o movimento da Lua e dos demais planetas se dá nas proximidades da eclíptica, em relação às estrelas, que estão aparentemente fixas. Esse tipo de visualização do céu contribuiu para a concepção do geocentrismo grego, e os mesmos cunharam o termo esfera celeste. Nessa superfície, chamada esfera celeste, a gente localiza os corpos celestes, que são uma projeção da superfície da Terra no espaço. Essa região do céu, a eclíptica, ela é importante para os astrônomos descobrirem mais sobre o nosso sistema solar e até mesmo procurar exoplanetas com telescópios em órbitas na eclíptica. Eu poderia usar as constelações então para me localizar melhor e encontrar outros planetas observando o céu com meu telescópio? Claro, elas são ótimas para essa localização e dependendo de onde você estiver na Terra, vai sempre conseguir observar pelo menos uma constelação do zodíaco no céu todas as noites. Concordo. As constelações dos zodíacos têm sua importância na astronomia, mas isso não quer dizer que a maneira como elas são usadas na astrologia é completamente condizente com a astronomia. Por exemplo, quando começa a época do signo de Peixes, o que a gente escuta sendo falado? Que o Sol está em Peixes.
Então, na verdade ele não está. Oi? Sabemos que Áries, na antiguidade, era considerado o primeiro dos zodíacos, ou seja, há milhares de anos, os signos dos zodíacos correspondiam exatamente às constelações que os designaram. O que aconteceu então? A resposta está num fenômeno conhecido como precessão, realizado pela Terra. Como sabemos, no movimento do peão em precessão, o torque exercido pelo seu peso não é capaz de variar o momento angular em módulo, apenas sua direção, fazendo com que o eixo de rotação realize um movimento circular uniforme. Ocorre o mesmo com a Terra. A atuação da gravidade do Sol e da Lua causa um torque capaz de variar a direção do seu momento angular. Portanto, a sua inclinação de 23,5 graus em relação à eclíptica permanece constante, enquanto sua orientação varia nesse movimento circular. Então, à medida que a Terra muda de posição ao longo do ano, o lugar do Sol em relação às estrelas fixas da eclíptica também vai variando? Isso mesmo. Ao longo do ano, o Sol vai estar em diferentes posições da eclíptica, então vai estar em frente a constelações dos zodíacos em épocas diferentes. Mas o movimento de peão do eixo da Terra vai fazer com que, a cada ano, o instante em que o Sol cruza o equador celeste aconteça cerca de 20 minutos mais cedo em relação ao ano anterior. Acumulados ao longo de 2.000 anos, esses 20 minutos anuais correspondem a aproximadamente um mês. É por isso que, hoje, quando acontece o início da primavera, o Sol está passando pela constelação de Peixes e não mais pela de Áries, como acontecia na antiguidade. Mas o movimento de precessão não foi descoberto ainda na Grécia Antiga? Ele não era levado em consideração pelos astrólogos gregos? O movimento era levado em conta para os cálculos das efemérides, porque na astrologia também precisava de medições muito precisas. Inclusive, devemos aos astrólogos o desenvolvimento de instrumentos de medida muito precisos. Mas, nessa época, ainda valia o sistema geocêntrico, então eles explicavam o movimento de precessão com outros astros girando em torno de uma Terra estática. Então eles passaram a usar os signos com base na época em que você nasceu, e não realmente na posição em que o Sol está. Além disso, essa determinação das constelações é arbitrária. Os gregos viam um caranguejo a partir dessas estrelas, mas outras pessoas poderiam ligar esses pontos de outro jeito, igual o ratinho que você vê. E essas agrupações são, na verdade, projeções de estrelas muito distantes umas das outras. Ah, mas aí é que tá. O fato de que essas constelações da cultura grega, da cultura babilônia, são ainda utilizadas, mesmo que para os fins da astronomia, não quer dizer que outros povos não tenham céus diferentes. Como assim céus diferentes? O céu é o mesmo para todo mundo. Mas é claro que não. Os comportamentos do mundo natural e as suas relações com as crenças e os elementos presentes em uma determinada sociedade não são universais. Por exemplo, os Inuit, um povo indígena originário da região do Ártico, tem uma concepção do universo muito diferente do povo tucano, da região amazônica. E isso já era de se esperar, né? A existência das auroras polares vai constituir uma diferença significativa na interpretação do mundo natural dos Inuit. Nesse sentido, a gente está falando não da astrologia como horóscopo, signos, um misticismo, mas das raízes do conhecimento com que um povo vai investigar a natureza. Essa área de pesquisa, que vai tentar entender essas relações, que a gente chama de astronomia cultural, é muito importante não só para entender como se dá esse processo de passagem da astrologia para a astronomia, mas para entender como diferentes grupos sociais, ao longo de diferentes tempos e espaços do nosso planeta, investigam a natureza. Então, dentro de um determinado contexto, o conhecimento astrológico nos permite entender como é concebida a relação homem e natureza. E isso é importantíssimo nas discussões sobre como nós construímos o nosso conhecimento. Não só o conhecimento científico, mas ele também. Ok, você me convenceu. Não de que o dia em que eu nasci vai influenciar a minha personalidade e o meu destino, mas de que a gente tem que considerar toda essa forma de conhecimento dentro do seu contexto. Isso. A astrologia tem sua importância histórica, na história da astronomia, mas também tem sua importância antropológica e sociológica, quando a gente fala de como diferentes povos veem o céu. E você sabe que eu não acredito de verdade nessas coisas, né? Mas é um bom jeito de puxar conversa com as pessoas, igual eu fiz aqui hoje. E tem memes muito bons sobre horóscopo na internet. Mas você tem que concordar comigo que essa história de signos não tem nenhuma evidência científica. Mas é claro, né? Nem tem como eu refutar isso. Você tá achando o quê? Que eu sou terraplanista pra ficar refutando ciência com opinião? É só que muita gente fica insistindo que a astrologia é ciência e não é. Definitivamente não é ciência. Mas só porque um conhecimento não é científico não quer dizer que ele não tenha a sua importância dentro de um determinado contexto. Claro! Não, beleza. Agora me fala aí a hora que você nasceu pra eu poder fazer seu mapa astral. Eu já disse que não.
Aquela ali é o cuspidor. O único ogro a cuspir por cima de 3 campos de trigo. Certo. Tá. Ei, dá pra ver o meu futuro pelas estrelas? Bom, as estrelas não mostram o futuro, burro. Elas contam histórias. Olha, ali está o flatulento. Dá pra imaginar de onde vem sua fama. Tá, eu sei que você tá inventando isso. Não, olha. Lá está ele e tem um grupo de caçadores correndo do seu fedor. Cara, não passa de um monte de pontinhos. Sabe, burro, às vezes as coisas são mais do que parecem. Esquece.